convencional, porque talvez o seu retalho seja um pouquinho maior num guia impresso, tá? Por conta de assentamento. Beleza, mas vou ter que abrir mais? Vai, tá? Mas, de qualquer forma, você vai ter que abrir retalho de qualquer forma. Aí, beleza. Agora vamos fazer duas comparações bem simples. Coloca o guia multifuncional para fazer redução óssea. Minto, guia multifuncional, você não vai conseguir fazer redução óssea. Você vai ter que fazer redução óssea na mão, no olho, utilizando um guia multifuncional. Sendo que um guia impresso com guia de redução, você vai fazer olhando para o guia, aonde você vai cortar. Como você vai cortar? Não faço a mínima ideia de como você vai cortar. Mas você vai cortar olhando um guia cirúrgico. Sendo que quando você vai utilizar um guia prototipado, corta, coloca a prótese, vê se vai encaixar direitinho, corta, não, corta mais um pouquinho, agora tá bom. No guia prototipado, impresso, não existe esse corta mais um pouquinho, tá bom. No guia impresso, existe um limite onde você vai fazer todo o seu nivelamento ósseo, e é ali onde você vai parar. Então, você vai começar a se tornar um pouco mais rápido em casos assim. Beleza, cortou, já levei mais tempo fazendo com guia prototipado que com guia impresso. Não é? Agora vamos fazer a instalação dos implantes. Guia prototipado, coloca o guia prototipado na mão, na boca, encaixa, tenta encaixar numa posição, né, que vai ficar ideal para você colocar os seus implantes, porque ele vai ficar sambando na mandíbula, exemplo. Tá? Gente, se eu tiver errado, na boa, porra, escreve aí, tá? Escreve aí a parada. Deixa eu escrever um negócio aqui. Esqueci. Escreve aí, tá? Agora, acho que foi. Beleza. Entendeu? Então você acaba, dali você já perdeu mais tempo na cirurgia. Porque o nivelamento ósseo vai te tomar muito mais tempo na mão do que com guia. Ali você já perdeu tempo. Beleza? Depois vamos lá, vamos instalar o implante. Na hora de instalar o implante, você vai ter que colocar o guia multifuncional na boca do paciente. E aquilo ali, ele vai sambar, não adianta, ele vai ter estabilidade. E você vai começar a perfurar. Aí vai, desce mais um pouquinho, não inclina. Aquela história toda. Com guia prototipado, não vai ter esse problema, gente. Você vai encaixar um guia de precisão com as anilhas e de perfuração e vai perfurar seguindo a recomendação do planejamento. Daí você já ganhou mais tempo. Olha só a quantidade de vantagem que é utilizar a cirurgia guiada. Deu tempo na perfuração? Beleza. Eu quero capturar uma prótese. Vamos fazer captura agora. Vamos falar a parada mais moleza. Vamos capturar a prótese. Por quê? Que dá trabalho. Vamos voltar um passo atrás. Vou fazer no guia multifuncional, você tem que... Vamos lá, vamos selecionar os componentes. Que componente a gente vai utilizar? Vamos usar o componente transmucoso de 2,5. Exemplo, tá, gente? Eu estou colocando aqui exemplo de, enfim, aleatório. 2,5 para tudo. Aí você começa a testar, não, esse de 2,5 não ficou legal, me dá um de 3,5 para ficar bom. Dessa forma. Isso no guia multifuncional. Quando você utiliza um guia impresso, o tamanho do seu componente já vem do centro de planejamento. Você já sabe que se os outros você vai usar de 2,5, de 1,5, de 3,5, enfim, não faz diferença. Quer dizer, faz muita diferença, porque já vai vir pronto, você não precisa ficar testando. Quando você der o pontinho ali, o seu componente vai ficar na posição correta. É angulado, não é? Quem vai definir isso é tudo definido previamente à sua cirurgia. Olha o tempo que eu estou ganhando nisso e a precisão. Eu vou usar um componente aqui de 30, de 17, sei lá, de 20, dependendo do fabricante, sei lá, 22, eu não conheço todo mundo. Enfim, você vai usar o seu componente que foi definido pelo centro de planejamento. Não vai ter que ficar procurando, né, o componente, escolhendo ali depois, de repente, de uma sutura, enfim. Max, mas eu tenho aqui o kit de seleção de munhão. Cara, beleza. Só que muita coisa a gente acaba adquirindo na nossa vida clínica que a gente não usa mais. Eu tenho muita coisa que eu adquiri para fazer algum tipo de procedimento que hoje está obsoleto. O kit munhão vai ficar obsoleto um dia? Acredito que sim. O meu eu já não uso mais. Por quê? Porque quando eu faço um planejamento, já vem do centro de planejamento com os possíveis componentes que eu irei utilizar na cirurgia.
e depois, posteriormente. Entendeu? E quando eu vou fazer a parte protética, de casos, por exemplo, que não chegam para mim, enfim, aí pode até ser que eu use o selecionador de munhão, mas muitas vezes eu não uso também não. Depois do escaneamento, o laboratório fala assim, vou usar aqui um de 2, 2,5. Então, existe muita previsibilidade em relação a isso. Tá? Isso eu estou falando em componente. Depois vamos capturar a prótese. Beleza. E se eu tiver uma prótese pronta que encaixa no guia? Para poder encaixar, depois só reembasar?